Graça e paz, irmãos. Boa noite. Amados, como o pastor William já abriu o culto, já deu essa introdução, nós cantamos também em louvor ao nosso Senhor, que nasceu, o nosso Redentor. Sabemos, irmãos, que nós estamos no dia 26 de dezembro, ontem foi considerado Natal, no calendário cristão. Foi comemorado o Natal como um feriado cristão. Sabemos que um feriado estabelecido pela Igreja Católica Apostólica Romana, que começou por volta do século 3 e 4 da nossa era. Querendo ou não, nessa época do ano, nós somos forçados, a pensar não só nas festas, mas também no quê? No nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recordamos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, a Bíblia, não nos revela a data em que nosso Senhor Jesus nasceu. Nós sabemos também que a data do dia 25 de dezembro é unicamente um fruto de sincretismo, do sincretismo romanista pagão. A Igreja Católica, trazendo outras tradições de outras religiões, criou essa data. Então a observância desse dia, irmãos, é uma observância de origem puramente papal. Se nós podemos dizer que alguém tem direito em reivindicar a observância desse feriado, seriam quem? Os católicos apostólicos romanos. Então seria um tremendo absurdo nós pensarmos esse dia como uma data sagrada, como uma data que deveria ser consagrada. Não há possibilidade alguma do nosso Senhor Jesus ter nascido nesse dia, no dia 25 de dezembro, especificamente nessa data. E mesmo que nosso Senhor Jesus tivesse nascido nessa data, nós não temos orientação na Bíblia para podermos consagrar o dia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu não consigo entender, irmãos, na realidade, diante de tudo isso, como que algumas igrejas reformadas, com irmãos consistentes, podem de algum modo considerar essa data como uma data sagrada. Infelizmente, muitas igrejas protestantes, elas têm por tradição o quê? Absorver essas tradições natalinas, elas têm por prática absorver essas tradições natalinas e colocar em prática no culto cristão. Muitas delas fazem o quê? Decoram, iluminam os templos com artefatos natalinos, armam árvores de Natal, trocam presentes, fazem ceia de Natal e assim por diante. Além do mais, criaram o culto de Natal, inserindo elementos estranhos no culto protestante, tais como peças teatrais, jograis, cantatas. Então, irmãos, toda essa tradição que nós temos, toda essa tradição romanista, ela foi abolida pela Reforma Protestante e repudiada pelos nossos pais puritanos. Então, como nós somos uma igreja batista reformada por identidade, nós evitamos comemorar o Natal como é comemorado na igreja, certo? Contudo, irmãos, eu particularmente vejo o dia de Natal como uma bênção para nós, uma bênção divina para nós. Em que aspecto? Numa sociedade que está atacando continuamente, cada vez mais, o cristianismo e procurando de todas as maneiras, de todas as formas, destruir a família, nós temos então, nessa data, a grande bênção de Deus e a oportunidade de reunirmos as nossas famílias em nossas casas, em torno das nossas mesas. Hoje eu fiquei sabendo que parece que foi decretada uma lei na China proibindo a comemoração do Natal. Então você pega o Natal como uma data cristã, ela é associada com o quê? Com o cristianismo, lógico. Você pega Natal como uma data comemorativa do nascimento de Cristo, a primeira coisa que países perseguem os cristãos vão fazer, o que é? É proibir essa data. Isso é normal. Então nós vemos isso como uma oportunidade que nós temos diante de Deus. Deus nos concedeu essa oportunidade
Então, apesar dessa reunião familiar ser muitas vezes promovida por motivações ímpias, ela ainda assim é para nós que somos cristãos uma grande oportunidade para quê? Para que nós apontemos Cristo Jesus para nossos familiares, certo? Familiares, todos nós temos familiares o que? Incrédulos, familiares ímpios, pessoas que pensam no Natal simplesmente como uma festa onde eles vão beber, encher a cara e curtir. Não, nós temos a oportunidade de chamá-los às nossas residências, à nossa casa, como cristãos, e proclamar o Evangelho, apontar para o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, e falar especificamente da encarnação de Cristo. Por que que o Senhor Jesus Cristo foi encarnado? Entender que no Salmo 24, quando é dito lá, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, saber que um dia, possivelmente foi dito, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que saia o Rei da Glória, porque ele vai ser encarnado, ele vai ser gerado no ventre de Maria. Então, amados, é um evento impressionante, o nascimento de Cristo Jesus, o maior de todos os eventos, o maior de todos os eventos. Ele só vai perder para o quê? Para a ressurreição do Salvador. Mas foi um grande evento, do qual nós devemos aproveitar essa oportunidade que nós temos para apontar Cristo aos nossos familiares. E aí eu não vejo mal algum, irmãos, em meditarmos na encarnação do Filho de Deus nessa época. Ah, mas uma data pagã, não importa. Nós deveríamos meditar nessa encarnação todos os dias. E por que não fazer isso hoje? Não teria nenhum problema fazê-lo hoje ou deixar de fazer. Suponhamos que nós estivéssemos fazendo um estudo sequencial e não tivéssemos a oportunidade de fazer essa meditação na encarnação de Cristo. Glória a Deus. Nós só devemos o quê? Aproveitar esse bem acidental desse feriado, conferido para nós como um dia para glorificarmos mais uma vez o Senhor Jesus Cristo. Amém? Não é essa a nossa vida? Não é isso que nós fazemos? Não é esse o nosso objetivo? Glorificar a Cristo Jesus na nossa vida? Se é mais uma oportunidade que nós temos, façamos. Que não somente então meditemos, mas também proclamemos o que? A maravilha miraculosa da encarnação do Filho de Deus. Algo incompreensível. Não é possível compreendermos Deus feito homem, Deus gerado no ventre de uma pecadora. E não somente isso, irmãos, que proclamemos as boas novas de salvação. Por quê? Quando se iniciou a proclamação das boas novas de salvação, se não no nascimento de Cristo? Foi o nascimento dele que começou. É ou não é? Então que nós não sejamos, irmãos, conhecidos como aqueles que se importam tão veementemente em rejeitar o Natal, a ponto de sermos assemelhados, de nos assemelharmos àqueles que, no seu zelo, lutam duramente por preservar o Natal. São dois opostos desequilibrados. Deixemos então esse radicalismo supersticioso para quem? Para os radicais, para os supersticiosos radicais. Não deixamos com eles. Por quê? Em Gálatas 5 está dizendo o quê? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei o quê? Pois firmes. E não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Por quê? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião o quê? À carne. Sede antes o quê? Servos uns dos outros pelo amor. Amém? Que usemos essa liberdade que o Senhor nos dá, de nesse dia, nessa época, deixarmos o Natal de lado ou aproveitarmos e meditarmos na encarnação de Cristo. E meditemos, utilizemos essa liberdade que nós obtivemos em Cristo, através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para servi-lo com mais
fé, com mais amor, com mais intensidade, independentemente das circunstâncias. Isso em toda e qualquer circunstância, irmãos. E se a circunstância no momento é falar da encarnação de Cristo, vamos falar. Façamos isso de modo a quê? A glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, proclamando o quê? Cristo Jesus e o seu santo evangelho. Amém? Por quê? Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Ó Pai, mais uma vez estamos como igreja, ó Pai, cultuando o seu santo nome. Louvado sejas tu, ó Pai, pela oportunidade que nos dás de falarmos mais uma vez de nosso Redentor, falarmos mais uma vez de nosso Salvador, falarmos mais uma vez, ó Deus, dessa maravilhosa obra de redenção que tu projetaste, ó Deus, em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Nós estamos aqui, ó Deus, para falar um pouquinho dessa preciosidade que foi recebermos Cristo Jesus nessa nossa terra, aqui, ó Deus, onde nós vivemos, onde muitos e muitos vivem escravos do pecado, vivem debaixo do jugo de escravidão dos seus próprios pecados, das suas próprias paixões. Foi aqui que o nosso Deus se fez homem, e foi aqui que nosso homem viveu como Deus, sem pecado. Louvamos a Ti, ó Deus. Ó Pai, quão maravilhoso Tu és, ó Pai, por nos dares, ó Deus, o Teu Filho amado, em quem Tu tens todo o Teu prazer. Ele foi dado a nós para viver nessa terra em favor de nós pecadores e morrer por nós pecadores, vertendo o seu sangue, entregando o seu corpo, como nós lembramos hoje, no dia do Senhor, na parte da manhã, na Santa Ceia. Quão gratos somos a Ti, ó Pai, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, feito homem, 100% Deus, 100% homem, pois era Ele que precisávamos, ó Pai, era dele que precisávamos, ó Deus, desse grande mediador, pois sem Ele, sem alguém que pudesse colocar as mãos no Teu ombro, ó Pai, e nos nossos ombros, para poder reconciliar-nos junto a Ti, jamais seríamos justificados, jamais teríamos paz contigo. É por intermédio dele que nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, nos colocamos diante de Ti, reverentes em oração, pois é pelos méritos dele que nós hoje estamos aqui, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Então, amados, o tema da mensagem de hoje é: quem é este menino? Vamos abrir em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Essa profecia, amados, ela é muitíssimo conhecida. Por incrível que pareça, muitas e muitas profecias a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo existem no Velho Testamento. Mas essa em específico, ela nunca foi citada no Novo Testamento. Muitas profecias existem no Velho Testamento a respeito de Jesus, de seu nascimento, de sua vida, de sua morte. Mas em específico, essa profecia jamais foi citada no Novo Testamento. O interessante é que, se nós voltarmos um pouquinho, no versículo 2 do capítulo 9, diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra de morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse versículo, essa profecia, foi citada por Mateus. Agora, versículo um pouquinho adiante, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse versículo não é citado em nenhuma parte do Novo Testamento. E ele é uma das grandes profecias messiânicas, irmãos, encontradas aqui
no Antigo Testamento. E ele tem uma grande peculiaridade. Porque mais impactante do que nós lermos o versículo 14 do capítulo 7, voltem um pouquinho. Aqui no capítulo 7 de Isaías, versículo 14, diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esse versículo também é citado, essa profecia é citada no Novo Testamento. Mas mais impactante até do que essa profecia dizendo que a virgem daria à luz um filho, são os títulos utilizados nesse versículo para descrever o menino que iria nascer. São títulos fortes, irmãos. São títulos, irmãos, que são mais até fortes do que o próprio título Emanuel. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco, né? Mas não dá uma ideia tão profunda de que seria o menino o Deus conosco. Poderia dar a ideia do quê? De que o menino representaria Deus aqui na terra, mas não seria o menino próprio Deus. Por quê? Porque para os judeus, irmãos, esses versículos sempre foram uma incógnita. Essas declarações extraordinárias eram quase impronunciáveis para os judeus. Por quê? Porque elas apontavam para o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Como que o nome dele seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz? Então essa era uma profecia, irmãos, difícil de se entender, difícil de se decifrar. E pior do que isso, era uma profecia difícil de aceitar. Nós vemos os judeus indo contra Jesus, quando Jesus reivindicava a sua condição de Deus. Quando ele dizia, eu sou. Eles diziam o quê? Está blasfemando. Era impossível aceitar. Agora essa profecia está reivindicando quem era esse menino. Quem era esse menino? Era inaceitável para os judeus da época, os judeus contemporâneos a Cristo Jesus, os quais condenaram a Cristo Jesus como blasfemo, justamente o quê? Aceitarem esses títulos para um menino. Mas imaginar, irmãos, um bebê com esses atributos divinos era algo intolerável. Como isso poderia ser? Que menino é esse? A pergunta que fica. Que menino é esse? Então, com a graça de nosso Deus, irmãos, hoje nós vamos estudar essa profecia, né? Pensando nesses atributos em 3 partes. Falando do quê? Primeiro, da humilhação do Senhor Jesus. Segundo, da exaltação do Senhor Jesus. E terceiro, da sua dignidade. Nós já falamos sobre isso, né, uns domingos atrás, sobre a humilhação de Cristo e a exaltação de Cristo, naquele trecho de Filipenses 2, do versículo 5 ao 11. Mas aqui é sobre um novo aspecto. Em que aspecto? Aqui ele começa dizendo no versículo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Imaginem, Deus nascendo, o Emanuel nascendo. Imaginem Deus conosco. Imagine agora Deus entre nós, passando por um processo de gestação no ventre de Maria e nascendo como qualquer um de nós. Quem tem filho sabe. Eu tenho um coisinho pequenininho ali, ó, de 1 mês e meio, totalmente frágil, totalmente inútil. Pensa numa coisinha inútil, não presta para nada. E aí você pensa, Deus se fez um bebê. Não existe humilhação maior do que essa, irmãos. Não existe. Você parou para pensar já que você está vivo, lógico, por graça e misericórdia de Deus, mas que se não fossem seus pais gastarem horas, dias, meses, anos cuidando de você com todo amor e carinho, você não estaria aqui? Já parou para pensar que hoje nós nos ansiamos, ficamos ansiosos pela nossa vida?
Agora, nos seus primeiros 5, 6, 7 anos, a Tayarinha tem 7 anos. Ela não sabe muitas vezes o que está acontecendo na vida em torno dela. Agora imagina você, seus 4, 5, 6, 7 anos. Você nem sabia quem era você não sabia nem que estava vivo. Você não ansiava por nada. Não se preocupava com nada. Foram 5, 6, 7 anos da sua vida que antes de você tomar consciência de quem você era, você viveu sem saber que estava vivendo. Não existe humilhação maior do que essa, irmãos. Agora você consegue imaginar o ancião de dias, como diz em Daniel 7, assumindo a forma de um bebê? O ancião de dias, o cordeiro morto. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e honra e sabedoria, força. Era um bebê. Ele nasceu de quem? De uma virgem. E agora ele está conosco. Essa é a ideia desse versículo, irmãos, dessa profecia. Se nós pegarmos João capítulo 1, vai falar: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Deus. E o verbo se fez o quê? Carne, e habitou entre nós. Quando você fala o verbo se fez carne e habitou entre nós, você já pensa em Jesus adulto. Ele se fez carne, um bebê. Um bebê. Essa é a humilhação de Cristo. Voltem lá, imaginem, Cristo Jesus se despindo de sua glória e colocando sobre si um manto de barro, terra. É disso que nós somos feitos, o pó da terra. E os anjos em torno dele dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que saia. Ele vai sair. Ele vai sair por mim, por você. E ele saiu. Como o Senhor Deus saiu. Para quê? Para aparecer num menininho, num molequinho. Quem olhava para aquele menino, via o quê? Nada. Era um menino, mais um menino, dentre tantos meninos. Mais um menino no meio de muitos meninos. O próprio Deus o fez carne. O Filho de Deus se despiu de toda a sua glória e se vestiu da natureza humana e se fez o quê? Um de nós. É isso que fala em Filipenses 5. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens. E reconhecido como figura humana, a si mesmo se humilhou. Não existe humilhação maior do que essa, irmãos. Apesar de ser uma profecia, o tempo verbal diz o seguinte: o menino nos nasceu. É interessante para nós pensar isso aqui. Não diz o seguinte, um menino nos nascerá, um filho se nos dará. Não. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso revela, irmãos, a certeza de que esse menino nasceria. Ele é a promessa da linhagem de Davi. Ele tinha que nascer. Deus tinha prometido a Davi que o reino dele seria eterno. Como que o reino é eterno? Um reino natural, humano seria eterno, senão Deus vindo como homem da descendência de Davi. Então estava certa a eficácia do seu nascimento. E já podia ser considerado o quê? Como se esse nascimento já tivesse ocorrido. Para Cristo Jesus ser o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, ele precisava o quê? Antes ser um menino nascido de uma virgem, o Emanuel, o Deus conosco, já nascido.
E é assim que essa profecia se inicia, irmãos. Deus deixando a sua glória, se humilhando e se esvaziando e se tornando em semelhança de homens. E aí nós vemos um menino nascido. Esse menino nasceu para quem? Para quem esse menino nasceu? Olha, leiam. Porque um menino nos nasceu. Não é dito, um menino nasceu. Um filho se deu. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Esse menino nasceu para nós, para mim, para você. Esse menino nasceu para o nosso benefício. Esse menino nasceu para a nossa vida. Porque encontrávamos como? Mortos em nossos delitos e pecados. Agora imaginem, um menino nascendo. Um menino nascendo entre mortos. Foi assim que Jesus nasceu. O único vivo entre os mortos. E aqui, irmão, nós devemos o quê? Ver a grandeza do Deus Todo-Poderoso, deixando a sua glória, se humilhando e se esvaziando, para assumir o quê? A forma de um servo por nós, para o nosso benefício. Ele se esvaziou para quê? Para nos encher. E ele se humilhou para quê? Para nos exaltar, para nos dar vida com Cristo, vida com Ele. Ele nos foi dado gratuitamente para quê? Para ser por nós o que nós pecadores jamais poderíamos ser em nós mesmos. É o Cristo, Filho de Deus, feito homem, por mim, por você. E esse evento se deu por quê? Pelo amor do Pai. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi para nós que Ele nos deu. Para quê? Como? Por amor. O Pai nos entrega o Filho por amor. Deus nos amou. Ele nasceu por nós. Ele foi dado a quem? A nós, suas criaturas, seres humanos. Ele não foi dado aos anjos que pecaram. Os anjos que pecaram, cada qual que pecou, sofreu sua devida punição. E nós pecamos. Nascemos em pecado. E Ele veio e nasceu por nós. Essa é a boa nova de salvação, irmãos. Abram comigo em Lucas 2, versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando começa então o anúncio do Evangelho? Quando Jesus nasce. Ali está a boa nova de grande alegria. Ali está o anúncio do Evangelho. Jesus nasceu. O Salvador nasceu. O Cristo nasceu. O Senhor nasceu. Ele nasceu por quem? Por vocês. Por nós. É isso que os anjos estão dizendo. Será uma boa nova de grande alegria para quem? Para todo o povo. Para todo aquele que estava esperando por Ele. O nascimento de Cristo para nós, irmãos, é o grande fundamento da nossa esperança. É a fonte de todo o que? A nossa alegria. Só temos um Redentor que por nós viveu e morreu e ressuscitou, porque nasceu.
E agora entramos no segundo ponto, a sua exaltação. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ele não é qualquer menino. Ele não é qualquer menino. Essa criança nasceu. O Filho de Deus nasceu por nós. O Filho do homem nasceu por nós. O Filho de Deus e Filho do homem nasce como? Já investido de poder. O governo não estará sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros por direito. Ele é o filho de Davi. Ele foi investido do quê? Da mais elevada posição, de honra e glória, do mais elevado poder. Ele já nasce como quem? Um governante. Ele já nasce como um governante. Ele é a renovação do quê? Do trono davídico. O seu reinado refere-se a quê? A um reinado universal do Messias. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, como está em Apocalipse 19:16. O seu reino é vigente. Não é um reino futuro. Ele já nasce como rei. Ele já nasce com poder. Vamos abrir o Salmo, capítulo 2, Salmo 2, versículo 6. Salmo 2,6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Diferentemente dos filhos dos reis dessa terra, que nascem como príncipes, como potenciais reis, para serem preparados para um governo futuro. Esse menino já possui sobre seus ombros o quê? A carga de autoridade, da autoridade que lhe pertence, uma autoridade eterna. Ele já nasce como um rei, governante. E aqui, a partir de então, nós podemos entender o quê? Por que esses títulos são dados a ele? Já entramos no terceiro ponto, a sua dignidade. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Ele será reconhecido. Como ele será reconhecido? Ele já nasceu. Ele é o nosso rei. O governo está sobre ele. Honra e glória sublimes estão sobre sua cabeça. Ele possui o quê? Uma nobreza incomparável. A sua dignidade é a mais elevada de todos os seres, quer celestiais, quer terrenos. Por meio dele, irmãos, tudo foi feito, tudo foi criado. Mas agora ele é como um menino, investido de poder, de honra. E como ele será reconhecido? Ele possui um nome que está acima de todo nome. Isso nós lemos em Filipenses 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o quê? Um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o nome que ele possui, que o torna tão digno diante de toda a sua criação, que todo o joelho vai se dobrar diante dele, diante do seu senhorio, quer voluntária ou involuntariamente. E a sua dignidade, irmãos, é expressa por meio desse nome. Seus servos o reconhecerão e o adorarão por meio desse nome. Os povos o reverenciarão e terão que adorá-lo por meio do quê? Desse nome. Esse seu nome tão sublime, tão grandioso,
é caracterizado por alguns títulos de dignidade. Títulos que mostram a dignidade divina que está sobre esse menino, que tem esse menino. Primeiro título, maravilhoso conselheiro. Então, o primeiro título que ele recebe, como característica desse nome tão grande, maravilhoso conselheiro. Ele é um rei, irmãos, soberano. A sua majestade excede toda a criação em glória. Ele é um rei sábio. Salomão apontava para quem? Para ele, para Cristo. Quando você vai ver a história de Salomão, a sabedoria dele excedia de qualquer homem que já existiu nessa terra, apontando para quem? Para Cristo. Ele sim é o rei sábio. Sua sabedoria é excelsa, sua sabedoria é divina. Tal é a sua sabedoria que ele não necessita de quem? De conselheiros, como os reis necessitavam naquela época. Davi tinha um conselheiro muito bom, Aitofel. Jesus não precisa. Ele é o maravilhoso conselheiro. Abram comigo Isaías 28, 29. Em Isaías 28, 29, é dito: também isso procede do Senhor dos Exércitos. Isaías 28, 29. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Esse é o nosso Senhor. Ele é a fonte suprema de sabedoria. Ele é maravilhoso em todos os seus conselhos, em todos os seus propósitos. Ele se fez a sabedoria de Deus para nós. Sabedoria de Deus que se fez salvação por nós. Na NVI, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 diz: é porém por iniciativa de Deus, dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Ele é a sabedoria de Deus para nós. Feito sabedoria de Deus por nós. E essa sabedoria é expressa como? Em justiça, santificação e redenção. Ou seja, na completude da salvação. É por meio dele que o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor, Deus, nos aconselha. Bendigo o Senhor que me aconselha. Salmo 17, 7. Pois até durante a noite o meu coração ensina. Quem me aconselha? O Senhor. Ele é a sabedoria encarnada de Deus. Ele é o entendimento de Deus. Em Provérbios capítulo 8, abram comigo em Provérbios 8. Esse capítulo, irmãos, ele é fantástico. Provérbios capítulo 8. Falando da sabedoria, assim como os primeiros capítulos de Provérbios vem falando de sabedoria, aqui ele retoma no capítulo 8, versículo 12, e diz o seguinte: eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui apresentado para nós como quem? Sabedoria. O conselho dele é para que nos movamos, irmãos, em direção a ele. O conselho dele é para que nós nos mexamos e vamos até ele, porque ele é a fonte de tudo aquilo que nós necessitamos. Em Apocalipse 3,18 diz: aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez,
e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esse é o conselho dado a nós. Vá até Cristo, vá até Ele. Mas como conselheiro, visando o nosso bem eterno, Ele nos dá o seu alerta máximo, irmãos. Em Marcos 1,15, o Senhor Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então esse é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele nos dá um conselho acima de todos os demais conselhos. Qual? Reconheça-se pecador, arrependa-se e creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Em todas as coisas, irmãos, Ele é o melhor conselheiro. Não existe problema no céu ou na terra que Ele não possa resolver. Ele tem proeminência e ninguém pode ensiná-lo. O maior de todos os problemas, o seu pecado, foi resolvido por quem? Por esse maravilhoso conselheiro. Ele não é meramente um conselheiro, ele é um conselheiro maravilhoso. Ele é maravilhoso em sua essência, Ele é maravilhoso desde a eternidade, e Ele se fez maravilhoso como? Na sua encarnação. Como não seria maravilhoso Deus homem e o homem Deus? Toda a vida de Jesus é uma vida repleta de maravilhas. Desde o seu amor, ao se entregar por nós, ao se dispor a despojar-se de sua glória e revestir-se da nossa natureza, Ele foi maravilhoso em seu amor, Ele foi maravilhoso no despojamento de sua glória, Ele foi maravilhoso no seu nascimento, Ele foi maravilhoso na sua infância, Ele foi maravilhoso na sua vida, no seu ministério, no julgamento do qual Ele foi réu. Ele foi maravilhoso na sua morte, Ele foi maravilhoso na sua ressurreição, Ele foi maravilhoso na sua ascensão, e Ele é maravilhoso em glória à destra do Pai, irmãos. Essa é a maravilha divina de nosso Senhor Jesus Cristo, a maravilha que o envolvia numa série de maravilhas que o acompanhavam em suas ações e reações dessa terra. Quantas maravilhas Ele realizou em seus milagres, em suas controvérsias, e no mistério da sua santidade, da santidade que o envolvia. É possível entendermos um homem sem pecado? Não é maravilhoso? Não é maravilhoso entendermos um homem que, diante das mais diversas tentações, não cedeu a nenhuma delas? A vida do nosso Senhor é uma vida maravilhosa. Ele é maravilhoso, um maravilhoso conselheiro. Ele é experimentado em todas as circunstâncias. Por isso Ele se compadece de nós. E como um maravilhoso conselheiro, Ele nos guia segundo a sua palavra e nos chama ao arrependimento. Segundo título para esse nome tão grandioso, é o Deus forte. Ele é o Deus forte. Ele é Deus, Deus forte, Deus todo-poderoso, irmãos. Ele é o Deus todo-poderoso. Quando Ele volta no capítulo 24 do Salmo: levantai, ó pós, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ou seja, Ele é o Deus forte. Ele veio empreender o quê? Uma batalha em nosso favor. Ele veio lutar contra o pecado, lutar contra as hostes de Satanás. Ele veio morrer por nós. Ele veio tomar sobre si toda a ira de Deus que estava disponível para nós recebermos. Ele recebe. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos.
Assim então, irmãos, como ele possui sabedoria excelsa, ele possui o quê? Poder supremo. Ele é o Deus forte, o Deus grande, o Salvador. Abram comigo em Tiago, capítulo 2, versículo 13. Tiago 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação do que? Da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso grande Deus, Ele é o Deus forte, Ele é o Deus poderoso, seu poder é infinito, não há nada difícil para Ele realizar. Ele é capaz do que? De nos salvar. Ele é capaz de salvar você, o pior pecador. Ele é poderoso para te salvar totalmente. Em Hebreus 7,25 diz: por isso também Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Essa é a questão. Ele é o nosso Deus forte, poderoso. Ele é o nosso perfeito mediador, o homem poderoso e o Deus todo-poderoso. Para quê? Para mediar a nossa reconciliação com Deus Pai. O único poderoso para quê? Para entregar a si mesmo em resgate por muitos. Em 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem, o qual assim mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele é o nosso Deus forte. Ele empreendeu uma guerra, uma batalha em nosso favor. Ele nos salvou, Ele nos redimiu. E Ele pode salvar completamente aqueles que se aproximam dEle, que se chegam a Ele, que creem nele, independentemente do nível de pecado, por mais vil que seja a sua vida. Ele pode, porque Ele é um Deus forte. O terceiro título do nosso Senhor, desse nome tão grandioso: Ele é Pai da eternidade. Ele é Deus. Ele é um só com o Pai, irmãos. Ele é um só com o Pai, de eternidade a eternidade. E como um Pai, Ele cuida. Não confundamos aqui, irmãos, a relação da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não confundamos. Aqui está se falando de Jesus Cristo como o Pai da eternidade. Como? Ele nos protege. Ele protege os seus filhos, aqueles que foram dados a Ele. Em Hebreus 2,13 diz: e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, Jesus está dizendo, eu e os filhos que Deus me deu. Eu e os filhos que Deus me deu. Em Isaías 53, irmãos, é dito o seguinte, no versículo 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Quem é a posteridade de Cristo? Nós também somos filhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai nosso, de eternidade a eternidade. Ele é o autor da vida eterna. É dele que provém o quê? Felicidade eterna. Destinada a quem? Aos seus filhos, aqueles que Deus lhe entregou. É Ele que lhes concede o quê? Eternas bênçãos de graça e misericórdia. Como um pai reserva aos seus filhos os maiores benefícios. Em João 10,28 diz: e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém
as arrebatará da minha mão. Ou seja, Ele é o nosso Pai. E Ele tem bênçãos eternas para nós. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Senhor Jesus, o Pai de tudo e de todos. O Pai do mundo vindouro, como tem outra tradução. Não fala Pai da eternidade, mas fala o Pai do mundo vindouro. Em Provérbios 8:23 diz: desde a eternidade fui estabelecida quem? A sabedoria que nós lemos agora há pouco. Desde o princípio, antes do começo da terra. Ele é o nosso Pai, o Pai da eternidade. Aquele cuja obra de redenção é válida por toda a eternidade. Ele nos dá vida eterna, não vida momentânea. Ele não te dá alegria momentânea, prazer momentâneo. A alegria que Ele dá, a vida que Ele dá, é futura, é eterna. Começa agora e durará por toda a eternidade. Quarto título desse nosso Senhor Deus, desse nome tão precioso que Cristo recebe, é Príncipe da Paz. Ele é Rei, o governo está sobre os seus ombros, e por meio desse representante da paz para o seu povo, é que nós vemos o que? A justiça e a paz se beijando. É por meio desse príncipe que a justiça e a paz coexistem. Já perceberam que muitas vezes para que haja justiça tem que haver guerra? Para que haja justiça tem que haver punição. Mas Ele é quem faz a justiça de Deus e a paz coexistirem. Por quê? Porque quando Deus apela para a sua justiça, há guerra contra o pecador, não há paz. O peso da ira de Deus está sobre a cabeça dos pecadores. Ele exige justiça. Se exige justiça, não há paz. Há o quê? Guerra, rebelião. Agora, Cristo Jesus, nele, a justiça e a paz se beijam. Elas andam juntas. Salmo 85:10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Para pecadores perversos não há paz. Somente o que? Ira, conflito, guerra. Destinados do quem? De quem? Da parte de Deus. Não é assim com os nossos filhos? Nós que somos pais, quantas guerras já empreendemos com os nossos filhos devido ao quê? O coração pecaminoso deles. Guerra, conflito. Em Isaías 48:22 diz: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Para pecadores, não há paz, diz o Senhor. Em Isaías 59:7 diz: os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o quê? Sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há o quê? Desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, não há justiça nos seus passos. Fizeram para si o quê? Veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Homens e mulheres entregues a si mesmos, eles são como em guerra contra Deus, rebelião contra Deus. Mas quem é Cristo Jesus, nosso Senhor? Ele é o menino que nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. Ele é o nosso príncipe da paz. Foi no seu nascimento, na sua encarnação, que a paz foi anunciada aos homens por meio de anjos. Lá em Lucas 2, que nós lemos há pouco,
capítulo 13 diz, e subitamente, Lucas 2, verso 13, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O que é anunciado, irmãos? Glória a Deus e paz aos homens. Por quê? Porque entre pecadores não há paz. Entre pecadores, a guerra de pecadores contra Deus e de pecadores contra pecadores. Essa é a característica humana. Nós vivemos como? Em guerra. Guerra contra Deus e guerra contra uns contra os outros. É assim ou não é? Quantas vezes nessas festas de Natal não costuma dar problema? Não é? Em famílias de ímpios muitas vezes, continuamente. Porque você quer arrumar problema, é só juntar pecadores, deixa pecadores juntos que você vai ver só o conflito que dá, a guerra que dá. Não é isso? Eu vejo as crianças, né? Volta e meia, um filhinho de irmão, filho do outro irmão, fala, queria tanto ver as meninas, vamos lá, vamos colocar todo mundo junto. Ai, que legal, oi, tudo bem, tá? Daqui a pouco tá o quê? A guerra. Por causa de brinquedo, por causa de presente, por causa do que quer que seja. Começa a guerra. Por quê? Essa é a característica nossa. Essa é a característica dos nossos filhos. Eles estão em guerra contra Deus. Estão em guerra uns com os outros. Nós, os pecadores, somos assim. Agora, esse rei vem e anuncia o quê? A vinda dele é o anúncio de paz. Nós vivemos num mundo onde não há paz. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão uma atropelando a outra, uma passando por cima da outra. Mas o próprio rei anuncia o quê? A paz ao seu povo. Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, Ele é o grande governante, é Ele que é o grande administrador da paz. Em João 14, 27 ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se temorize. Está dizendo o quê? Deixo-vos a minha paz eu dou a vocês. O soberano rei, ele não somente cria a paz, mas ele coordena, e ele ordena paz e a preserva. Em Isaías 53, 5 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o quê? A paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, amados, ele nos trouxe o quê? Paz. Mas a paz que ele nos trouxe teve um preço. A paz que ele nos trouxe foi por um castigo. O castigo que competia a nós recebermos, foi ele que recebeu. Esse castigo nos trouxe a paz. A cruz do Calvário nos trouxe a paz. Porque a justiça de Deus exigia, o pecador tem que pagar a sua dívida de pecado. Nós tínhamos que morrer, e ele veio e pagou em nosso lugar. Então o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre quem? Sobre ele. E foi pela pisadura dele que nós fomos o quê? Sarados. E então, irmãos, que ele concede o quê? Paz aos pecadores. Porque uma vez que ele recebe sobre si a condenação que nos era devida, ele nos torna o quê? Justificados. Em Romanos 5 nós lemos, justificados pois, mediante a fé temos o quê? Paz com Deus. Por isso que ele é o príncipe da paz.
Ele vem como mediador reconciliar-nos com Deus. E agora entre Deus e o pecador redimido pelo sangue do Cordeiro, não há mais guerra. Não há mais rebelião. Não há mais ira e punição. Há o quê? Paz. Paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz estabelecida entre nós e Deus. E paz estabelecida entre cada um de nós. Cada um dos seus discípulos serão reconhecidos pelo amor que têm uns pelos outros. Estão percebendo, irmãos? Não pode haver uma igreja que não tenha paz. Uma igreja que não tenha paz não é igreja. Uma igreja onde os irmãos não se amam não é uma igreja. Por quê? Porque tem pessoas ali que não conhecem a paz que Cristo lhes concedeu. Pessoas que não foram regeneradas. Entre pessoas não regeneradas não existe paz. Existe guerra, conflito. Não era isso que nós víamos? Nós não vimos. Muitos de nós não vimos isso. Tanto em nossa vida quando éramos incrédulos, quanto em muitas igrejas por onde nós passamos. Guerras e mais guerras, conflitos e mais conflitos. Não é isso? Um querendo aparecer mais do que o outro, um querendo sobressair em cima do outro, um querendo ser reconhecido, receber glória. Não é assim. Guerra em cima de guerra. Mas essa paz foi estabelecida entre aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, entre aqueles que foram resgatados pelo seu precioso sangue, aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Esses agora estão em paz com Deus, pois eles foram justificados, e eles agora estão em paz com seus irmãos, porque foi implantado neles o amor de Cristo. E como diz em João 13:35, nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Como que um cristão é reconhecido agora? Não dizendo eu sou um cristão, não. É pelo amor que ele tem de uns para com os outros. E agora, irmãos, uma vez reconciliados com Deus e reconciliados com os irmãos, por meio do príncipe da paz, agora nós, cada um de nós, recebe dele uma condecoração. Você agora é meu servo, e agora você é meu ministro, e você vai ser o ministro agora da reconciliação. Abram 2 Coríntios capítulo 5, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Ora, 2 Coríntios 5,18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Fomos reconciliados com Deus, fomos reconciliados com os irmãos, e agora foi nos dado o quê? O ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o quê? A palavra da reconciliação. Hoje, nós que fomos alcançados pelo príncipe da paz, fomos feitos o quê? Ministros. Temos sobre nós o ministério da reconciliação. É por isso que nós pregamos o evangelho. Quem é evangelista? Todos nós.
Todos os que fomos alcançados e recebemos o Senhor Jesus Cristo, do Príncipe da Paz, recebemos paz. Nós temos sobre nós o quê? O ministério da reconciliação. Pregue o Evangelho. Proclame paz ao pecador. Proclame paz ao perdido, porque agora você foi feito ministro do Evangelho. Você tem um ministério, o ministério da reconciliação. Então, amados, esse é o menino que nos nasceu. Esse é o filho que se nos deu. Quem? Um rei, um senhor, um salvador. O governo está sobre os seus ombros. Ele é o nosso rei. Ele nos governa como um soberano. Além disso, ele nos salvou. Hoje somos salvos da escravidão do pecado. Estamos completamente debaixo do senhorio dele. Rendamo-nos a ele, obedeçamos a ele, submetamo-nos a ele, sujeitemo-nos a ele. Ele é que nos deu a paz. E hoje temos paz com Deus. E podemos nos apresentar diante de Deus por causa do seu grande mediador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi na sua morte e na sua ressurreição que a paz, a redenção e a salvação foram concretizadas. Mas foi no seu nascimento que essa mesma paz, redenção e salvação foram anunciadas para todos aqueles que nele crescem, já pudessem gozar do que? Da grande esperança da vida eterna. Então o Evangelho começou a ser pregado quando Cristo Jesus nasceu. As boas novas de grande salvação foram anunciadas quando ele nasceu. Esse é o mistério, irmãos, da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá para entender, mas ele se humilhou, ele foi exaltado, e agora ele tem um nome que está acima de todo nome. E esses 4 títulos ele recebe como o Deus verdadeiro. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Amém, irmãos? Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas e na nossa igreja. Vamos curvar nossas cabeças. Pai eterno, Deus de toda glória e majestade, quão extasiados ficamos, ó Pai, de ver quão grandes títulos tem o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. A Ti louvamos, ó Deus, pois esse mistério da salvação possivelmente jamais será compreendido na sua totalidade por nós, criaturas pecaminosas. Louvado seja o Teu nome, porque Ele é para nós o nosso maravilhoso conselheiro, o nosso Deus forte, o nosso Pai da eternidade e o nosso Príncipe da paz. Louvamos a Ti, ó Pai, porque a paz foi feita e nós fomos reconciliados contigo. E hoje estamos essa noite aqui, ó Deus, diante da Tua presença, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quão gratos somos a Ti, ó Pai. Não há palavras para expressar, meu Deus, tão grande gratidão, tão grande obra de redenção feita em nosso favor. Louvamos a Ti somente, ó Pai, por podermos contemplar a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da Tua palavra, e pedimos, ó Pai, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Deus, e por ser nosso Deus, a sublimidade do Seu conhecimento é inatingível por nós. Que possamos dia após dia crescer, ó Pai, nesse conhecimento, conhecendo quem é esse menino, quem é o nosso Senhor Jesus Cristo.
dia após dia cresçamos, ó Pai, para compreendermos a miséria da nossa pecaminosidade e a grandeza de quem é Cristo. E desse modo enxergarmos, ó Pai, a grandeza da Tua graça e misericórdia concedida a nós, através do Teu Filho amado, em quem Tu tens todo o Teu prazer. A Ti louvamos, ó Deus, porque Ele é um Deus forte e poderoso para salvar-nos completamente. E Ele ainda está à Tua destra, ó Pai, intercedendo por nós. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Obrigado, Pai. Amém, Senhor.